O segredo para transformar sua dor. Conectando com Deus, a dor é um dos maiores mistérios da existência humana. Quando ela chega, rouba o sono, abala a confiança e nos faz acreditar que fomos abandonados. Mas e se justamente neste ponto de vulnerabilidade estiver escondido um dos segredos mais poderosos para se aproximar de Deus? Muitos acreditam que o sofrimento é apenas um peso a ser carregado, um castigo ou um acidente sem sentido. No entanto, a história da humanidade, os textos sagrados e até a ciência da mente revelam outra verdade. A dor pode ser um chamado, uma chave que abre uma porta invisível para uma transformação que sozinhos jamais alcançaríamos. Imagine que cada lágrima derramada não é apenas sinal de fraqueza, mas um código espiritual. Cada silêncio que parece vazio é na realidade um espaço onde algo maior pode se manifestar. O coração humano, quando ferido, torna-se um terreno fértil onde a presença divina pode florescer com mais força. É nesse terreno que o sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a ser revelação. Este vídeo é um convite para atravessar a dor de uma forma diferente, não como vítimas do acaso, mas como buscadores da presença de Deus em meio ao caos. Vamos percorrer uma jornada em que cada capítulo trará um novo ângulo, profundo e inesperado, sobre como a dor pode ser transformada em portal espiritual. Do primeiro sussurro escondido no sofrimento até a revelação final de que toda dor é, em essência, um convite divino. Você será conduzido a enxergar a vida e a sua própria história sob uma nova luz. Prepare-se, porque o que será revelado aqui não é um discurso de consolo barato, mas uma verdade que pode mudar sua forma de encarar cada desafio. Se você já se perguntou onde Deus está quando a dor aperta, a resposta pode estar prestes a transformar não apenas o que você sente, mas quem você é. O sussurro por trás da dor. A dor nunca é apenas um acidente ou um castigo aleatório. Ela carrega consigo uma mensagem invisível, uma voz silenciosa que nos chama para despertar. Quando sentimos o coração apertar e a alma tremer diante da vida, não é apenas sofrimento. É um sussurro delicado, mas insistente, que tenta nos guiar para algo maior. A dor nos força a sair da rotina, a parar de correr em círculos e a olhar para dentro, onde muitas vezes evitamos confrontar nossas próprias sombras. É nesse encontro com a vulnerabilidade que surge a oportunidade de escutar o divino. Não percebemos imediatamente que a dor é uma linguagem. Cada aperto no peito, cada lágrima silenciosa, cada noite de insônia carrega uma intenção. Grandes textos espirituais nos mostram que os momentos de sofrimento profundo são exatamente aqueles em que a presença divina se manifesta de maneira mais sutil, como um vento que não vemos, mas que sentimos atravessando nossas vidas. Jung descreveu o sofrimento como uma força transformadora que nos obriga a confrontar a verdade de quem realmente somos. E essa verdade muitas vezes só é revelada quando a superfície da vida confortável ele se quebra. Psicologicamente, a dor ativa regiões da mente que nos tornam mais conscientes, mais introspectivos, mais dispostos a questionar padrões que antes passavam despercebidos. É no desconforto que percebemos nossos medos mais profundos, nossas crenças limitantes e nossos padrões automáticos. A dor cria um espaço para que a consciência se expanda, para que possamos começar a compreender que aquilo que parecia um ataque externo é, na realidade, um chamado para transformação interna. Não é sobre ser punido, mas sobre ser despertado. Ao mesmo tempo, a dor nos conecta com a experiência universal da humanidade. Todas as pessoas que já sentiram medo, perda, rejeição ou fracasso conhecem esse sussurro silencioso. Ele nos lembra que não estamos sozinhos e que a vida, com todas as suas complexidades, nos empurra para além de nossa zona de conforto para que possamos acessar algo que não poderia ser alcançado de outra forma. É uma força que, embora desconfortável, contém propósito. Cada sensação de vazio, cada noite de dúvidas e cada lágrima silenciosa é, na verdade, uma ponte que nos aproxima de uma dimensão que transcende o entendimento humano comum. A dor nos desafia a reavaliar nossas prioridades, nossas relações e, principalmente, nossa conexão com o divino. Quando escutamos o sussurro que se esconde atrás do sofrimento, começamos a perceber que cada ferida carrega ensinamentos ocultos. Aquele aperto no coração não é apenas sofrimento, é uma oportunidade de refletir,
de nos abrir e de permitir que algo maior se manifeste dentro de nós. É um convite para perceber que não estamos apenas passando por dificuldades, mas sendo preparados para enxergar a vida de maneira mais profunda e significativa. Aceitar o sussurro por trás da dor significa permitir que o sofrimento se torne uma ferramenta de crescimento. Não é apenas suportar a dor, mas compreendê-la como uma linguagem que nos fala sobre nossa própria essência e sobre a presença de Deus em cada experiência intensa. É reconhecer que cada lágrima, cada cicatriz emocional e cada noite de medo carrega dentro de si uma oportunidade de transformação que não poderia ocorrer sem o impacto inicial do sofrimento. Quando paramos de lutar contra a dor e começamos a escutar, percebemos que ela nos conduz a dimensões interiores que antes eram inacessíveis. É um processo silencioso, mas poderoso. Cada dor carrega consigo o potencial de revelar facetas de nós mesmos que só emergem sob pressão. É nesse contexto que o sussurro se torna audível, um chamado para a coragem, para a introspecção e, acima de tudo, para a fé. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser mensageira. Ela nos desafia a caminhar além do medo, a abrir espaço para a compreensão profunda e a aceitar que cada desafio, cada ferida e cada lágrima é uma forma de comunicação entre a nossa alma e algo maior. O sussurro por trás da dor não apenas nos alerta, mas nos guia para uma transformação que é simultaneamente interna, emocional e espiritual. Aprender a escutá-lo é aprender a se conectar com a essência da vida e com a presença de Deus que habita em cada instante de sofrimento. Quando o silêncio fala mais alto do que as orações, o silêncio não é a ausência. Muitas vezes ele é o espaço mais profundo em que a alma encontra o divino. Quando tudo ao nosso redor parece vazio, quando sentimos que nossas preces não são ouvidas, surge a oportunidade de compreender que o verdadeiro diálogo com Deus nem sempre ocorre através de palavras. É nesse silêncio que a presença divina se manifesta de forma sutil, quase imperceptível, mas com impacto profundo. Cada instante de quietude cria um campo onde a consciência se expande e onde a percepção espiritual se intensifica. Psicologicamente, o silêncio força a introspecção. Ele obriga a mente a confrontar emoções reprimidas, medos escondidos e padrões que passariam despercebidos no barulho do cotidiano. A ausência de estímulos externos cria um espaço para refletir sobre a própria vida, para observar pensamentos e sentimentos sem distrações e para descobrir aspectos de si mesmo que estavam ocultos. É nesse contexto que o silêncio se torna uma ferramenta de autoconhecimento e transformação. Um catalisador que leva a mente e o coração a um nível mais profundo de percepção. Espiritualmente, o silêncio é um canal de escuta. Ele permite perceber sinais que seriam imperceptíveis em meio às distrações e ao ruído da vida diária. Cada pausa, cada momento de quietude carrega consigo a oportunidade de sentir a presença de Deus de maneira direta. O silêncio oferece espaço para contemplação, reflexão e entrega. Ele ensina que a ausência aparente não é abandono, mas convite. Convida-nos a prestar atenção, a desenvolver sensibilidade e abrir o coração para o que não pode ser visto, apenas sentido. No silêncio, somos confrontados com nossa própria vulnerabilidade e com a essência da vida. As dificuldades deixam de ser apenas desafios externos e passam a ser oportunidades para uma conexão interna mais profunda. Aprendemos que mesmo quando não há respostas imediatas, há movimento, há presença, há aprendizado. Cada instante de silêncio revela que a vida não é apenas sobre ação, mas sobre percepção, sobre receptividade e sobre aprender a escutar a linguagem sutil do divino. A prática de habitar o silêncio transforma a relação com a dor. Quando aprendemos a permanecer presentes, mesmo diante do vazio e da incerteza, percebemos que o silêncio tem voz própria. Ele comunica através da calma, da paciência e da observação, oferecendo ensinamentos que palavras não conseguiriam transmitir. Através dessa experiência, o sofrimento deixa de ser meramente físico ou emocional e se torna a ponte para a transformação interior. O silêncio é, portanto, mais do que a ausência de som, é a linguagem da alma em contato com o divino. Ele nos ensina a confiar, a esperar, a compreender e a perceber que cada dificuldade, cada ferida
e cada momento de dúvida contém um significado que só pode ser revelado quando a mente se aquieta e o coração escuta. Aprender a escutar esse silêncio é aprender a se conectar profundamente com Deus, encontrando clareza, propósito e serenidade mesmo nos momentos mais desafiadores. A porta ferida para o sagrado. As feridas que carregamos não são apenas sinais de dor ou fraqueza. Elas são portas discretas que se abrem para o sagrado. Cada corte emocional, cada decepção, cada perda contém em si um convite para atravessar um limiar invisível, onde a transformação se torna possível. Ao invés de lutar contra essas feridas ou tentar escondê-las, devemos enxergá-las como pontos de acesso a dimensões internas mais profundas, espaços em que o divino pode se manifestar de maneira intensa e silenciosa. Psicologicamente, os momentos de dor extrema criam oportunidade para introspecção e reorganização interna. Eles nos forçam a confrontar medos, padrões e crenças que, sem a pressão do sofrimento, continuariam ocultos. Essa ruptura é necessária para que possamos perceber nossa própria essência e abrir espaço para novas formas de percepção, entendimento e conexão. Espiritualmente, as feridas funcionam como portais. Não surgem para nos paralisar, mas para nos preparar para experiências que somente podem ocorrer quando aceitamos a vulnerabilidade. O paradoxo da ferida é que, embora pareça um bloqueio, ela é na verdade uma passagem. Cada momento em que nos sentimos quebrados, vulneráveis ou expostos é também um momento em que a alma está mais receptiva à presença divina. Grandes mestres espirituais afirmam que o verdadeiro despertar só ocorre quando permitimos que as feridas sejam vistas, sentidas e compreendidas. É nesse espaço de abertura que a transformação interior se inicia e o que parecia ser sofrimento se revela como oportunidade de crescimento e fortalecimento do espírito. Cada ferida carrega uma lição única. O impacto emocional que sentimos é a ferramenta que nos empurra para a introspecção e para a conexão com algo maior. Quando paramos de lutar contra a dor e começamos a observar suas mensagens, percebemos que ela atua como mensageira de aprendizado e evolução. Através desse processo, as feridas deixam de ser meros obstáculos e se tornam chaves que abrem a porta para experiências profundas, revelações internas e conexão genuína com o divino. Assim, o sofrimento deixa de ser apenas uma experiência externa, imposta sobre nós e se transforma em oportunidade de autodescoberta e aproximação espiritual. Cada ferida que aceitamos e entendemos nos conduz a uma dimensão mais elevada de consciência, mostrando que o caminho para o sagrado passa pela coragem de enfrentar, compreender e atravessar nossas próprias dores. O que antes parecia fragilidade tornei-se fundamento, e cada marca emocional revelei como parte essencial da construção do nosso ser interior. Deus escondido nas sombras. O que sentimos como ausência muitas vezes é, na realidade, uma presença disfarçada, quando a vida nos mergulha na escuridão e nos faz sentir abandonados. É comum acreditar que Deus se afastou, mas essa percepção é limitada. A divindade muitas vezes atua de forma silenciosa, invisível aos olhos e ao entendimento imediato, conduzindo cada passo, mesmo quando não conseguimos perceber. É nesse espaço de aparente vazio que a presença divina se manifesta de maneira sutis, moldando a experiência humana e oferecendo orientação através de sinais que somente a sensibilidade e a atenção conseguem captar. Psicologicamente, a escuridão nos força a introspecção, a avaliação profunda de nossos medos, padrões e limitações. Cada dificuldade intensa cria espaço para refletir sobre escolhas, comportamentos e desejos, abrindo caminho para o crescimento interior. Espiritualmente, a ausência aparente ensina paciência, confiança e percepção refinada. As sombras funcionam como moldes que dão forma à luz, preparando o coração para enxergar verdades profundas e conexões invisíveis que, de outra forma, permaneceriam ocultas. É nesse contexto que aprendemos que a ausência visível não significa ausência real. Cada obstáculo, cada momento de confusão ou dor silenciosa carrega uma intenção oculta, conduzir-nos à presença de Deus de forma mais consciente. A percepção do divino nas sombras exige atenção, entrega e sensibilidade, mas recompensa o coração que observa com clareza. A experiência da escuridão revela que a força não reside apenas na luz
visível, mas também na confiança silenciosa que nos conecta ao que é eterno e invisível. Quando compreendemos que as sombras podem ser guias e não inimigas, transformamos a maneira como nos relacionamos com a dor. Cada dificuldade se torna oportunidade, cada momento de aparente abandono se torna convite à percepção e à entrega. A escuridão, então, não é ausência, mas espaço sagrado, moldando nossa capacidade de sentir, compreender e experienciar a presença divina de formas inesperadas. Aprender a enxergar Deus nas sombras é descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma mão invisível conduzindo o caminho, transformando dor em aprendizado e solidão em intimidade espiritual. O mistério das lágrimas. As lágrimas não são apenas expressão de dor, elas são uma linguagem silenciosa da alma que conecta diretamente ao divino. Cada gota derramada carrega consigo emoções que a mente sozinha não consegue processar, revelando vulnerabilidades e verdades interiores. Quando choramos, não apenas liberamos tensão ou tristeza, criamos um canal de comunicação com algo maior, permitindo que a experiência da dor seja transformada em compreensão, aceitação e crescimento. Psicologicamente, o choro atua como regulador emocional, aliviando tensões acumuladas e proporcionando clareza mental. Espiritualmente, ele se torna uma ponte entre o humano e o sagrado, permitindo que a dor seja compreendida não apenas como sofrimento, mas como revelação e aprendizado. Grandes pensadores e mestres espirituais reconhecem o valor do choro como expressão autêntica da alma, capaz de purificar, transformar e conectar profundamente com o divino. O mistério das lágrimas está em sua capacidade de transmitir aquilo que palavras jamais poderiam. Elas carregam mensagens sutis sobre medos, desejos, arrependimentos e esperanças, revelando aspectos ocultos da nossa própria essência. Quando permitimos que a dor se manifeste dessa forma, não resistindo ao choro, abrimos espaço para a transformação interior. Cada lágrima se torna testemunho de coragem, resiliência e capacidade de sentir profundamente, conectando a experiência humana à dimensão espiritual. Ao honrar nossas lágrimas, entendemos que a vulnerabilidade ela não é fraqueza, mas força em sua forma mais pura. É através do choro que a alma encontra alívio, clareza e proximidade com Deus, percebendo que a dor não é apenas um peso a ser suportado, mas um convite à introspecção e ao crescimento espiritual. Cada lágrima é um sinal de que estamos vivos, sensíveis e abertos à transformação, e que mesmo na fragilidade existe uma força silenciosa nos guiando para a compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. O ponto de ruptura como o ponto de nascimento. O ponto em que tudo parece desmoronar é, paradoxalmente, o lugar onde algo novo começa a nascer. Quando sentimos que não há mais forças para continuar, quando a vida nos desafia até o limite da resistência, surge a oportunidade de renascimento. O colapso não é o fim, é a abertura para a transformação profunda, uma chance de reconstruir a vida com mais consciência, propósito e conexão com o divino. Psicologicamente, momentos de ruptura obrigam a mente a reavaliar crenças, padrões e decisões, permitindo que mudanças significativas ocorram. É nesse espaço de extremo desconforto que a introspecção se torna inevitável e o crescimento se torna possível. Espiritualmente, o ponto de quebra é um convite para rendição e confiança, mostrando que a força verdadeira não está no controle absoluto, mas na capacidade de se abrir para o desconhecido e para a transformação que vem de fora de nós mesmos. Cada perda, cada fracasso e cada desafio extremo carrega em si uma semente de renovação. A dor atua como catalisador, provocando mudança interna e revelando aspectos de nós que só emergem quando o antigo desmorona. É nesse processo que descobrimos resiliência, clareza e propósito. O que parecia um momento de destruição se revela como o nascimento de uma versão mais íntegra e consciente de nós mesmos. Compreender que o ponto de ruptura é também o ponto de nascimento muda a relação com o sofrimento. Cada crise deixa de ser apenas obstáculo e passa a ser oportunidade de evolução, ao atravessar conscientemente os limites do que julgamos suportável. Encontramos força para nos reinventar, reconstruir e nos aproximar da essência divina que habita em cada experiência intensa. Assim,
O que inicialmente parecia devastador transforma-se em portal de criação, revelando que o desmoronar é na verdade a preparação para erguer algo mais sólido, significativo e espiritual. A alquimia do sofrimento, a dor, possui uma força transformadora que poucos conseguem perceber. Quando aprendemos a abrócala, ela se torna matéria-prima para a evolução da alma. Cada desafio, cada perda e cada momento de sofrimento contém elementos que, quando assimilados, podem ser transmutados em sabedoria, fé e força interior. Não é apenas sobre suportar a dor, mas sobre compreender seu valor oculto e permitir que ela nos molde de maneira profunda e consciente. Psicologicamente, o sofrimento força a mente a reorganizar pensamentos, prioridades e padrões, promovendo autoconhecimento e resiliência. Espiritualmente, ele atua como uma verdadeira alquimia. O que antes causava angústia se transforma em clareza. O que parecia quebrar se converte em fundamento. E a escuridão se revela como luz interna. A dor deixa de ser inimiga e se torna instrumento de crescimento, mostrando que a transformação genuína exige enfrentamento, reflexão e entrega. Cada experiência dolorosa carrega em si a oportunidade de lapidar o caráter e expandir a consciência. Quando aceitamos o sofrimento como parte do processo, cada cicatriz se torna testemunho da capacidade humana de se transformar e se conectar com o divino. A dor nos ensina que a evolução interior não acontece na facilidade, mas nos momentos em que somos desafiados a olhar para dentro e encontrar significado onde antes só havia desconforto. O segredo da alquimia do sofrimento está na aceitação e na percepção de que cada dificuldade tem um propósito oculto. Ao permitir que a dor atue como catalisador de crescimento, transformamos frustração em aprendizado, perda em revelação e vazio em oportunidade. Assim, cada desafio vivido deixa de ser apenas obstáculo e se torna ferramenta de construção da alma, conduzindo-nos a uma vida mais consciente, profunda e conectada com o sagrado, que habita em cada experiência intensa. O silêncio de Deus ou o silêncio para Deus? Muitas vezes acreditamos que o silêncio é sinal de ausência, mas ele pode ser a forma mais profunda de comunicação. Quando nos sentimos sozinhos ou abandonados, é natural pensar que Deus se retirou, mas na verdade o silêncio é uma presença que se manifesta de forma sutil, desafiando a percepção humana limitada. Ele nos convida a observar, a escutar e sentir de maneira mais profunda, mostrando que nem toda comunicação divina se dá por palavras ou sinais visíveis. Psicologicamente, o silêncio promove introspecção e autoconhecimento. Ele obriga a mente a confrontar medos, dúvidas e padrões de pensamento, criando espaço para clareza e compreensão interior. Espiritualmente, é nesse estado de quietude que experiências profundas de fé e percepção se tornam possíveis. A ausência de respostas imediatas ou sinais tangíveis é, na verdade, oportunidade para desenvolver sensibilidade e confiar no que não pode ser visto, apenas sentido. O silêncio pode ser tanto um teste quanto uma forma de revelação. Ele nos desafia a permanecer presentes, a confiar e a perceber sinais sutis que passam despercebidos no barulho do cotidiano. Cada momento de quietude é uma chance de aprender a escutar a própria alma e perceber a presença de Deus de forma mais direta. É nesse espaço que compreendemos que a ausência aparente não significa abandono, mas sim convite à conexão profunda e à maturidade espiritual. Aprender a habitar o silêncio transforma a relação com a dor e com a vida. Ele se torna uma ferramenta de introspecção, reflexão e crescimento interior, permitindo que experiências aparentemente negativas sejam reinterpretadas como oportunidades. Quando o silêncio é aceito e respeitado, percebemos que ele carrega uma mensagem poderosa. A presença divina está sempre atuante. Mesmo quando invisível, e cada desafio, cada ferida e cada momento de solidão são formas de nos guiar em direção à transformação e à conexão com o sagrado. O coração como um templo inacabado. O coração humano nunca é completo. Ele é um templo em constante construção, moldado por experiências, desafios e feridas emocionais. Cada dor, cada perda e cada decepção funcionam como tijolos invisíveis, preparando o espaço interno para algo maior. Em vez de tentar apagar ou ignorar essas marcas, devemos reconhecê-las como partes essenciais da edificação de nossa essência, que nos tornam receptivos ao divino e à sabedoria que a vida oferece.
Psicologicamente, os momentos de dor promovem maturidade emocional, autoconhecimento e maior capacidade de empatia. Eles nos forçam a enfrentar nossos medos, limitações e padrões de comportamento, permitindo que aprendamos e nos transformemos. Espiritualmente, cada ferida cria um terreno fértil para que a presença divina habite mais profundamente, tornando o coração um verdadeiro santuário de conexão com o sagrado. As cicatrizes que acreditamos enfrequernas, na verdade, fortalecem a base sobre a qual nossa fé e sabedoria se apoiam. O paradoxo do coração como templo inacabado é que ele se torna mais forte e mais sagrado à medida que é moldado pelas experiências dolorosas. Cada momento de vulnerabilidade, cada dificuldade enfrentada e cada emoção intensa contribuem para construir um espaço interno mais consciente e receptivo. O processo de reconstrução é contínuo e exige atenção, coragem e abertura para perceber a mensagem que cada experiência carrega. Quando compreendemos que o coração está sempre em construção, aprendemos a aceitar períodos de transformação e reconstrução como parte essencial da vida. A dor deixa de ser apenas obstáculo e passa a ser ingrediente fundamental na arquitetura sagrada do ser. Ao abraçar essa perspectiva, percebemos que cada desafio, cada ferida e cada perda contribuem para criar um espaço interno capaz de acolher a presença divina com plenitude, revelando a profundidade, força e beleza do coração humano como templo em constante evolução, a mão invisível da transformação. Existem forças invisíveis que moldam nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber. Quando enfrentamos dor e sofrimento, podemos acreditar que tudo depende apenas de nossa própria força ou capacidade de resistir. Mas há uma mão silenciosa atuando nos bastidores, guiando cada desafio para um propósito maior. Essa força invisível transforma dificuldades em aprendizado, perdas em despertar e dor em oportunidade, mesmo quando não compreendemos de imediato seu sentido. Psicologicamente, momentos de crise obrigam a mente a reorganizar prioridades, rever crenças e desenvolver resiliência. Espiritualmente, essas experiências nos ensinam que nem tudo está sob nosso controle e que confiar em algo maior é essencial para atravessar períodos de provação. Cada revés, cada obstáculo, cada instante de sofrimento carrega uma intenção oculta: remodelar caráter, ampliar a percepção e aproximar-nos do divino. Reconhecer a ação dessa mão invisível muda completamente a forma como nos relacionamos com a dor. Em vez de lutar contra o inevitável, aprendemos a observar, refletir e absorver as lições que cada experiência traz. O sofrimento deixa de ser apenas obstáculo e se torna ferramenta de transformação. Através dessa compreensão, descobrimos que há uma inteligência silenciosa guiando cada etapa, preparando-nos para evoluir, crescer e nos conectar mais profundamente com a essência espiritual que habita em nós. Quando percebemos que forças invisíveis estão trabalhando mesmo nos momentos mais sombrios, encontramos força para seguir adiante. Cada experiência dolorosa é, na realidade, parte de um processo maior de transformação. E cada desafio nos aproxima de uma versão mais consciente, resiliente e espiritual de nós mesmos. A dor, nesse contexto, deixa de ser inimiga e se torna aliada, conduzindo-nos silenciosamente para a compreensão de que a vida, mesmo em seu aspecto mais difícil, sempre possui propósito e significado, o espelho da quebra. A dor funciona como um espelho que reflete quem realmente somos. Quando enfrentamos sofrimento, somos confrontados com nossa vulnerabilidade, medos e limitações. O que muitas vezes tentamos esconder ou ignorar se torna visível, revelando não apenas nossas fragilidades, mas também nossa capacidade de resistência, coragem e transformação. É nesse confronto com a própria essência que a dor revela seu poder mais profundo, nos mostrar a verdade sobre nós mesmos. Psicologicamente, momentos de ruptura expõem padrões de comportamento, crenças limitantes e emoções reprimidas, oferecendo uma oportunidade rara de autoavaliação e crescimento. Espiritualmente, a experiência de Kuebersei é um convite para enxergar além das aparências e reconhecer a presença de Deus dentro do próprio vazio. O espelho da dor reflete não apenas sofrimento, mas potencial, sabedoria e capacidade de evolução que antes permaneciam ocultos. Ao aceitar a reflexão que a dor nos oferece, começamos a nos relacionar de maneira mais honesta com nós mesmos. Cada fragmento quebrado se transforma em oportunidade de reconstrução consciente. Cada ferida emocional se torna uma lição, e cada momento de desespero
é um portal para a intimidade com o sagrado. A dor deixa de ser apenas um obstáculo e se torna uma professora silenciosa, revelando o núcleo da nossa essência e guiando-nas para a autotransformação. Perceber que a dor funciona como espelho nos ensina a valorizar cada experiência, inclusive aquelas que nos desafiam ou nos ferem. Cada reflexão proporcionada pelo sofrimento fortalece a alma, amplia a consciência e nos aproxima de uma vida mais autêntica, plena e conectada com o divino. Ao contemplar o que se revela no espelho da dor, aprendemos que o caminho para a evolução não está em evitar a fragilidade, mas em compreendê-la, aceitá-la e permitir que ela nos transforme profundamente. O fogo que purifica sem destruir. O sofrimento atua como um fogo que não tem a intenção de destruir, mas de purificar. Cada desafio, cada perda e cada experiência dolorosa funcionam como chamas que queimam o que é supérfluo, deixando apenas a essência mais pura e resistente. Esse fogo não consome, mas transforma, lapidando o caráter, revelando forças internas e despertando uma percepção mais profunda da vida e do divino. Psicologicamente, momentos de crise expõem crenças limitantes, padrões autodestrutivos e comportamentos nocivos, criando espaço para crescimento, reflexão e resiliência. Espiritualmente, o fogo simboliza a purificação. Ele nos aproxima de Deus ao nos obrigar a confrontar medos, sombras e dúvidas, revelando potenciais ocultos que só emergem quando somos pressionados pela adversidade. A dor deixa de ser inimiga e se torna ferramenta de refinamento da alma, transformando o sofrimento em sabedoria e aprendizado. Cada desafio vivido contém oportunidades de transformação que muitas vezes passam despercebidas na superfície. O fogo da dor elimina distrações e superficialidades, permitindo que a consciência se aprofunde e que o espírito reconheça a importância do processo. Quando abraçamos a experiência, em vez de resistir, percebemos que cada dificuldade é um elemento essencial da construção de uma vida mais plena, forte e conectada ao divino. Aprender a atravessar o fogo sem tentar apagá-lo é aceitar que cada experiência intensa carrega uma função transformadora. Cada lágrima, cada cicatriz e cada momento de desconforto se torna parte da lapidação da alma, moldando-nos para sermos mais conscientes, resilientes e espiritualmente alinhados. O sofrimento, nesse sentido, não destrói, ele purifica, fortalece e revela a presença de Deus em cada instante vivido, mostrando que a verdadeira transformação nasce do contato profundo com a própria dor, o segredo escondido no porquê eu. Perguntar porquê eu é uma reação natural diante da dor, mas essa pergunta contém um segredo profundo que poucos conseguem perceber. Não se trata apenas de buscar uma justificativa externa, mas de descobrir um propósito oculto por trás do sofrimento. Cada desafio, cada perda e cada ferida carregam em si uma mensagem que, quando compreendida, revela caminhos que antes permaneciam invisíveis, mostrando que a dor não é aleatória, mas direcionada para o crescimento e a transformação. Psicologicamente, questionar-se diante das adversidades força a mente a reorganizar prioridades, examinar crenças e desenvolver resiliência. Espiritualmente, essa reflexão profunda nos conecta com algo maior, mostrando que o sofrimento é um instrumento de aprendizado, amadurecimento e aproximação de Deus. Ao mudar o foco do porquê para o pra quê, transformamos queixa em descoberta, vazio em oportunidade e dor em conexão espiritual. O segredo escondido na pergunta por que eu está em perceber que cada experiência dolorosa possui um propósito que ultrapassa o entendimento imediato. Cada perda ou decepção é uma oportunidade de crescimento, de expansão da consciência e de aproximação com a essência divina. Quando aceitamos essa perspectiva, a dor deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em guia silencioso, convidando-nos a evoluir, a refletir e a encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Compreender o segredo da dor nos ensina a enxergar além da superfície e a buscar a intenção oculta em cada provação. Cada lágrima, cada ferida emocional e cada momento de desespero tornam-se instrumentos de aprendizado e aproximação espiritual. Ao perceber que o sofrimento contém um propósito maior, encontramos força, clareza e esperança, entendendo que a vida nos conduz através da dor para que possamos crescer, transformar e nos conectar mais profundamente com o divino. A porta que só se abre através da rendição. Resistir à dor mantonus
presos a padrões de sofrimento que não levam à transformação. A verdadeira mudança surge quando aprendemos a nos entregar, a soltar o controle e a permitir que o fluxo da vida nos guie. Rendição não é fraqueza. É reconhecer que existe uma força maior conduzindo cada experiência, mesmo quando não conseguimos compreender seu sentido imediato. É através da entrega consciente que portas invisíveis se abrem, revelando caminhos de crescimento e conexão espiritual. Psicologicamente, aceitar a realidade das circunstâncias permite processar emoções com clareza, liberar tensões e encontrar soluções que antes pareciam inacessíveis. Espiritualmente, a rendição é um ato de fé profundo, um reconhecimento de que o sofrimento carrega um propósito e que Deus opera mesmo quando não percebemos. Ao parar de lutar contra o inevitável e permitir que a vida siga seu curso, criamos espaço para que a transformação aconteça de forma natural e alinhada ao nosso crescimento interior. Cada ato de entrega fortalece a alma e aproxima-nos da essência divina. Quando nos rendemos ao processo, compreendemos que a dor não é um castigo, mas um convite à expansão, à percepção e à sabedoria. A rendição transforma a resistência em aprendizado e luta em parceria com o sagrado, mostrando que a verdadeira força não está em controlar o mundo externo, mas em harmonizar-se com o fluxo da vida e com os ensinamentos que o sofrimento oferece. Aprender a abrir mão do controle é, portanto, descobrir que cada desafio carrega dentro de si a chave para crescimento e conexão com Deus. A dor, quando vivida através da rendição, deixa de ser obstáculo e se torna portal de transformação, mostrando que somente ao soltar podemos atravessar a porta que nos conduz à compreensão, à paz e à evolução espiritual. A revelação final. A dor como convite divino. Cada dor que enfrentamos carrega um convite secreto. Não é um chamado para o desespero, mas para a aproximação com o divino e para enxergar além das limitações humanas. O sofrimento deixa de ser castigo e se transforma em oportunidade, revelando camadas da alma que permaneceriam desconhecidas sem o impacto da dor. Cada experiência difícil contém-se a possibilidade de crescimento, transformação e conexão profunda com Deus. Psicologicamente, compreender que a dor tem propósito reduz o medo e a resistência, permitindo que nos tornemos mais conscientes, resilientes e preparados para a evolução pessoal. Espiritualmente, perceber que a dor é um convite nos conecta diretamente com o divino, mostrando que cada desafio não é obstáculo, mas ponte. Quando aceitamos que a vida nos conduz através da dor, passamos a enxergar cada dificuldade como parte de um plano maior, uma instrução silenciosa que nos guia à sabedoria, a fé e a transformação interior. A revelação final é clara. A dor não é inimiga, mas professora e mensageira. Cada lágrima, cada ferida e cada silêncio carregam a oportunidade de transformação. Abraçar essa verdade muda a forma como vivemos e sentimos o sofrimento, conduzindo-nos a uma vida mais plena, consciente e profundamente conectada com a presença divina em cada instante. A dor deixa de ser apenas experiência de sofrimento e se torna convite sagrado, mostrando que em cada desafio há uma chance de evoluir, crescer e aproximar-se do que é eterno e essencial.